Irmãos, há cerca de 4, 5 anos atrás, todos sabem, nós passamos por um momento muito difícil. A humanidade passou por um momento muito difícil, no qual a pandemia pegou todos nós desprevenidos. E houve ali naquele instante, naquele momento, naqueles meses, ou por que não dizer naquele ano, um medo generalizado. Muitas pessoas, mesmo quando voltou, ficaram com medo de retornar para a igreja. Tem gente, irmãos, a gente evita ficar falando essas coisas, mas tem pessoas que até hoje não voltaram. Tem pessoas que até hoje estão dentro das suas casas, acompanhando cultos online, né? Acharam melhor dessa forma, se acostumaram, se habituaram. E eu me lembro bem que naquele momento muitos falaram que haveria um grande avivamento. A gente ouvia muitas pessoas dizerem: ai, que saudade estou da igreja. E só a gente que tem obra, só a gente que passou pelo que passou aqui, e quem está com a gente de 5 anos para cá, sabe do que eu estou falando. Como foi difícil a gente juntar tudo que sobrou daquele vendaval que passou, que foi a pandemia. Tivemos perdas, tivemos de várias formas, pessoas perderam, pessoas, enfim. E a gente continuou aí firme. E naquele momento, começou cada vez a ficar mais difícil. Eu disse, quando vieram falar para mim que haveria um grande avivamento, eu disse: eu acredito que tudo que passou, que tudo que aconteceu, vai mostrar para que a gente vai saber de verdade aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Não estou criticando quem está em casa, quem deixou de vir, mas eu, quando olho para o Salmo 122, não é nele que eu vou pregar, eu vejo a Bíblia dizendo que nos alegramos, ou me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Eu creio que tem uma multidão alegre aqui nessa noite por estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E um dos objetivos da comunidade, um dos objetivos da igreja, é justamente esta união também. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1, no versículo 2 vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Versículo 3, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena, bênçãos, bênçãos e a vida. Aleluia. Se você for para o Novo Testamento, Hebreus 10, existem várias passagens bíblicas. Hebreus 10, versículo 24 e 25, diz assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês que se aproxima o grande dia. Então é uma coisa que a igreja de hoje tem que entender, que cada dia que passa é um dia menos para a volta do Senhor. Então no Novo Testamento a gente também tem a comunhão, a gente também tem que estar em comunhão com a igreja, e quem está com comunhão com a igreja sempre vai fazer e vai ter a diferença na vida dele. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E qual que é o papel da igreja? E qual é o papel daquele que está em comunhão? O papel muitas das vezes é chamar. O papel muitas vezes é você poder chamar, como foi dito aqui em Hebreus 10, 24 e 25, encorajar as pessoas a estar vindo à casa do Senhor. Aí você vai convidar alguém, vai ligar, vai chamar, vai falar que a pessoa vai dizer para você: mas eu estou sem força. Aí vem Neemias 8, versículo 10: a alegria do Senhor é a minha força. Talvez você entrou aqui nessa noite até meio sem força, mas o que fez você chegar até aqui foi a alegria do Senhor. A alegria do Senhor muitas vezes é a minha força, é a tua força. Aqui é o lugar de você entrar triste sim, mas sair feliz, sair pelo menos com esperança. Aleluia. Não de promessas evasivas, promessas falsas,
mas saber que existe um Deus que está olhando por você, que está olhando para você. E aí eu fico me perguntando, me cobrando. No dia da ceia, a Bíblia diz e nos ensina para a gente analisarmos a nós mesmos. Hoje não é ceia, mas é por isso mesmo que eu tenho que me analisar, porque são todos os dias que eu tenho que me analisar. Você já parou para pensar quantas vezes você veio na casa do Senhor? E eu não estou dizendo em especial dessa igreja, mas por igreja que você já passou, por obrigação. Você já parou para pensar quantas vezes você, como obreiro da casa do Senhor, veio só para cumprir a escala? Você já parou para pensar quantas vezes você veio sem vontade, veio caminhando, às vezes até resmungando, andando da tua casa para cá, arrastando os pés? Eu vi um testemunho hoje de Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores do Brasil, ou do mundo. E ele falando que quando ele era pequeno, a mãe dele pegava ele e os irmãos dele com 6 anos, com novinho, criança, e ele de colo, e todos os domingos a mãe dele dirigia-se para a casa do Senhor. Me pergunta como? A pé, 6 quilômetros de chão batido, com uma criança no colo. Hoje tem Uber, tem ônibus, tem condução. Às vezes a igreja é do lado da nossa casa, e a gente acaba não vindo. E às vezes quando vem, chega com aquela cara de maracujá murcho. Brincadeira, irmão. Eu vi um maracujá na internet tão bonitinho. Colocaram dois pontinhos nele em cima assim, fizeram uma boquinha, ficou tão bonitinho, mas estava murcho. Aí você vai convidar alguém vai dizer: eu estou sem força. Você vai dizer o que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías, no capítulo 6, Isaías, maior profeta do Velho Testamento, ele vai chegar na casa do Senhor no dia de luto. E quando ele entra no templo, ele fala: eu vi. Ele entrou no luto. Eu vi assentado sobre um alto e sublime trono. Mesmo no dia do luto, Isaías, ele foi para a casa do Senhor. Mesmo no dia da dificuldade, ele foi, ele viu. E foi naquele dia que Deus revelou para ele, e ele falou para Deus o que é o defeito dele, aonde ele tinha fraqueza. Isaías vai dizer: Senhor, eu sei que é dia de luto, mas eu também sei que eu sou um homem de lábios impuros, e convivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías vai ser curado. Talvez o dia do luto para você pode ser o dia da cura para Deus na tua vida. Talvez o dia da tristeza para você é o dia que Deus vai descer com a misericórdia dele para a tua vida, para curar feridas, para curar tua vida espiritual, financeira, a tua saúde. Eu não sei, mas eu sei que se você veio aqui nessa noite, ainda existe um Deus na casa do Senhor que cura. Porque todas as enfermidades foram colocadas sobre ele, o castigo foi colocado sobre ele. E hoje nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. É noite de adoração. Se Isaías viu, você pode ver também. Se Isaías no dia de luto viu, você tem tudo para ver hoje. Ainda que você não esteja no dia de luto, ou que esteja. Aleluia. É um dia de caminhar para continuar adorando ao Senhor. Abram aí Salmo de número 84.
Rei da Glória está aqui nessa noite. Salmo 84, conhecido também como a pérola dos Salmos. Alguns, na sua Bíblia aí deve estar como autoria dos coraitas. Charles Spurgeon diz ser autoria de Davi, mas pouco importa a autoria nesse momento. Diz assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Versículo 3: até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de Baca, o vale das lágrimas, converte-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta o ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. Versículo 10: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar, e estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, ó Eterno, é sol, é escudo, o Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Se a gente fosse dividir esse salmo em 3 partes, com certeza do versículo 1 ao 4, a gente poderia dizer que são para aqueles que estão longe, que ainda estão longe da casa de Deus. Do 5 ao 8, os que estão no caminho, na jornada para a casa de Deus. E do 9 ao 12, os que chegaram à casa de Deus, ou que já estão chegando. E logo no versículo 1, o salmista vai dizer: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos. E o que faz mais amáveis os tabernáculos da casa do Senhor? É o próprio amor de Deus, é a própria presença de Deus. Então o tabernáculo, ele só vai ser amável se tiver o amor de Deus dentro dele. Aqui a gente está falando de um povo que estava vindo de longe, que estava bem longe ainda. No versículo 1, eles estavam já falando o quanto era amável os tabernáculos de Deus. O quanto, quando eles chegassem lá no tabernáculo, lá onde estava o tabernáculo, Davi havia levado o tabernáculo, aquele tabernáculo móvel, lá para Jerusalém, lá para Sião, e eles se dirigiam para lá. E no versículo 1, eles estão dizendo: ó, quão amáveis são o seu tabernáculo. O que eu posso
entender, e o que o Espírito Santo fala no meu coração agora, é que quanto mais perto eles chegavam do tabernáculo de Deus, cada passo que eles davam em direção ao tabernáculo de Deus, o amor ia cada vez mais chegando perto deles, ou eles chegando mais perto do amor. Agora no Novo Testamento, como é que acontece? Deus falou de uma forma tão sublime comigo em casa, e fala agora também. Antes eles iam até o tabernáculo e tinha que se aproximar cada vez mais para sentir mais daquele amor, sabendo que quando chegasse próximo ao tabernáculo, aleluia, eles estariam plenos do amor de Deus. Agora, Jesus veio, o véu foi rasgado, aleluia. O sacrifício foi feito e vertido no Calvário por mim e por você. Aí quando eu acordo de manhã e sei que vai ter o culto da noite, o culto de domingo, aí eu já começo a me preparar. Ou na hora que você for se preparar para tomar seu banho, ou talvez você já comece de manhã cedo com uma oração. Eu não sei como que você faz, mas você começou a dar um passo para chegar à casa do Senhor. A grande diferença é que antes você ia para chegar no tabernáculo de Deus, hoje você leva o tabernáculo junto com você, porque ele está dentro de você, porque ele tem que fazer parte de você, porque ele tem que estar junto com você. E quando você vem, quando você chega na casa do Senhor, um pedacinho do tabernáculo chega junto à casa do Senhor. Cadê os tabernáculos de Deus aqui nesta noite? Cadê aqueles que juntos, cada um de nós tem um pouquinho ou muito da presença de Deus? E quando a gente se une na igreja, a gente é o corpo de Cristo, o tabernáculo de Deus, aleluia. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio glorificar nessa noite? Oh, aleluia. Eu preguei, acho que esses dias, João 14, e Jesus, para que isso acontecesse, no 16, 17, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Quem lembra disso? Dá um glória. Mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. 1 Coríntios 3,16, Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? É como se você andasse com adoração dentro de você. É como que você andasse caminhando. E quando o crente é ungido, quando o crente tem o Espírito Santo, onde ele vai pisando, a glória de Deus vai se manifestando. Oh glória, oh glória. No versículo 2, o salmista vai declarar que ele não poderia ficar em silêncio. O salmista não pode ficar em silêncio. Ele diz assim: minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor, meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Ou seja, ele não pode permanecer em silêncio, e ele clama pelo Deus vivo. Ele lamentou, ele suspirou, ele suplicou. Pelo quê? Pelo privilégio que ele vai ter. Pelo privilégio, é um privilégio estar aqui. Por isso que eu falei no começo, quantas vezes a gente veio, e até eu mesmo como pastor, eu vim para cumprir a agenda. E quando eu olho para o Salmo 84, eu me sinto às vezes envergonhado de saber que já aconteceu isso comigo. E se Deus está falando comigo, também Ele deve estar falando com alguém aqui nessa igreja. Ou será que é só com o pastor que acontece isso? Ou será que é só o pastor que às vezes tem vontade de desistir, de parar? Ou será que é só o pastor que é imperfeito?
E como eu disse, alguns precisam quase que serem, além de serem convidados, a gente quase que tem que obrigar, que tem que intimar a virem para a igreja. Quantas pessoas nesses 11 anos a gente fica ligando, fica chamando, vem, olha, não falta, não perde culto à toa. Porque às vezes o que Deus tem para falar na quarta é de uma forma, na sexta é de outra, no domingo é de outra, hoje é dessa forma, quarta-feira é grande testemunho. Do homem que era mulher praticamente, vai ser quarta-feira, vai ser uma bênção. Estava aqui, sexta-feira. Obreiros que, me perdoem, não vem na quarta, não vem na sexta, às vezes está no domingo, não sabe nem o que está acontecendo na igreja. E o Espírito Santo vai guiando, existem caminhos espirituais para toda a obra de Deus, para toda a igreja, e essa igreja não é diferente. E aí a gente cansa, porque chega uma hora que é chato até para gente que fica cobrando, para a liderança que fica cobrando. E o legal é as desculpas que nós damos, né? Porque para ir numa festa, só se não der mesmo. Para ir para o shopping, só se não tiver jeito mesmo. E está tudo certo, em festa, em shopping, viajar, fazer tudo isso que eu gosto, faço também. Mas em primeiro lugar na minha vida, irmãos, tem que estar a obra de Deus. E todas as vezes que eu vejo que eu estou deixando isso daí ir para outro lado, eu me corrijo. Eu me analiso a mim mesmo e falo, peraí, seu Marcos, lembra de onde eu te tirei, lembra de onde você veio, lembra como estava a tua vida há 17 anos atrás, numa casa de recuperação, com a minha mulher drogada, com a minha mulher se recuperando, até que eu tive que fazer igual o filho pródigo, cair em mim. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida, aonde eu cheguei. Aí Jesus fez assim, abriu os braços e falou, vem filho, vem que eu tenho uma nova história para você, vem que eu tenho uma nova história para a tua vida, vem que eu tenho uma nova história para os teus filhos. Ou vocês acham que Rafael teria ido para Portugal se eu não tivesse tomado essa decisão? Ou vocês acham que meus filhos estariam na casa do Senhor se eu tivesse perdido um monte de culto? Não perdia. Ah, pastor, só não perde que é pastor. Mentira, eu não perdia quando era membro, não perdia quando era obreiro, não perdia quando era diácono, e muito menos agora quando eu sou pastor. Nossa, pastor, veio para... Não, irmão, estou falando a verdade. Como eu disse, alguns parece que precisam ser quase que carregados para vir para a casa do Senhor, mas outros vêm carregando o Espírito de Deus. Aqueles que carregam o Espírito de Deus não vai precisar que ninguém carregue eles. Foi interessante hoje, né? Porque eu sei que é de igreja católica, mas na igreja católica, acho que até hoje tem, mas muito pouco. Mas eu sou do tempo que eu moro na Vila Formosa, e a igreja com mais sinos que tinha em São Paulo, ou tem até hoje, é a igreja lá da Vila Formosa. Então eu ouvia tocar os sinos, de hora em hora, e na hora que ia ter o culto deles lá, que eles fazem, tocavam várias vezes. Aí Deus falou no meu coração assim, o sino da chegada do culto, do aviso do culto, tem que estar dentro do teu coração. Quando a chamada para estar dentro do culto estiver dentro do coração, ah, meu amigo, você vai ter compromisso. Aquele compromisso que arde dentro de você, parece que começa a palpitar e tocar aqui dentro. Não vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro para fora. Eu vou repetir, não vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro. O teu culto não tem que ser exteriorizado, mas tem que ser interiorizado dentro de você, para fora, para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Meu Deus, decorrer. Até o pardal encontrou
Quem está comigo? Até o pardal encontrou casa, morada. Quem vem para a casa do Senhor está procurando também uma casa, uma morada. Seja no bom momento, no momento de dificuldade, você está querendo encontrar o quê? Uma casa, uma morada. Sabe o que é interessante? Engraçado que a minha Bíblia, a sua não sei, a minha diz o pardal, até o pardal. A de vocês é o pardal também? É o pardal, né? Olha que interessante isso. O pardal, a nível de pássaros, a nível, né? É um passarinho que a gente não dá valor a ele, não é verdade? Sim ou não? Tem valor, né? Você nunca viu ninguém falar que vendeu um pardal, viu? Não, não vai ver. Não é verdade? Mas pode não ter importância para nós. Mas para Deus tem. Sabe o que Deus falou comigo? Tem gente que vai estar naquele culto lá e está assim, mas ninguém me dá valor. Tem gente que está aqui, pastor Jesus falou comigo. Jesus ainda falou comigo, glória a Deus por isso. Pessoas que como eu, quando chegaram na casa do Senhor, ou quando levantaram a mão para aceitar Jesus, muitos olharam e falaram, isso aí não vai dar nada. Muitos olharam e falaram, isso aí não serve para lugar nenhum. Isso aí é fogo de paia. Isso aí, ó, sem dente na boca, todo estupiado, barbudo, cabeludo. Ou vocês acham que eu nunca me senti o patinho feio da história? Com a minha família, entrar numa igreja de 2.000 pessoas, entrar e sair, ninguém vem falar com a gente. Eu precisava que alguém viesse, ninguém veio falar com a minha família. Ninguém, num domingo como esse. Eu falei, a gente deve estar valendo nada mesmo. E talvez tenha alguém nessa condição aqui hoje, achando que ninguém não está nem aí com você. Eu estou aqui para te dizer que existe um Deus que assim como arrumou morada para um pardal, assim como arrumou morada para um passarinho que ninguém dá valor, tem morada para você neste lugar. Tem lugar para você ficar aqui sim. Oh, aleluia. O pardal é andorinha, ninguém dá valor. Se tiver pardal e andorinha aqui nessa noite, tem lugar para você ficar aqui. Tem lugar para você fazer ninho. Ninho fala de família. Ninho fala de crescimento. Crescimento dos filhos, crescimento da família. É tudo isso que Deus prepara para aqueles que talvez um dia pensou, ninguém se importa comigo. Se importa sim. O nome dele é Jesus Cristo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é nosso escudo, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Olá, bacana. Repita comigo. A comunhão é a mãe da adoração. Tem que ter comunhão, irmão. Quando chega o versículo 5, eu estou correndo, porque jamais daria tempo. Isso aqui é 1 hora. Me deram só 30 minutos. E essa adoração tem que vir da onde? Versículo 5. Tem que vir do coração. Versículo 5 diz assim: felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Adoração perfeita tem que vir do coração. Os peregrinos podem atravessar desertos, vales, até chegar na casa do Senhor. Por isso, quando chegam, tem que trazerem junto o coração. Aleluia. Somente assim vai encontrar força para continuar.
O que acontece? Às vezes a gente vem, a gente é peregrino, está indo. Eles estão caminhando, mas o coração está indo junto. Não tem como caminhar para os atos, para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para as coisas de Deus, e deixar o coração. Cristo disse: aonde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. O teu tesouro tem que estar na casa do Senhor. O melhor teu tem que estar aqui na casa do Senhor. Acontece que a gente faz o contrário. Em vez de buscar o Senhor em primeiro lugar, não, a gente busca em segundo, em terceiro, quarto. Aí as coisas não andam. Aí você até vem para a casa do Senhor, você caminha para a casa do Senhor, mas teu coração ficou lá. Eu vou repetir. Você até vem para a casa do Senhor, você até caminha para a casa do Senhor, mas tua cabeça está lá, o teu coração está lá, está lá, está lá. Está em todo lugar menos aqui. Aí tu entra mal e sai pior do mesmo jeito, da mesma maneira. Por quê? Porque deixou teu coração lá. Traz o teu coração junto. Vem com o teu coração junto. Rasga as vestes, pelo amor de Deus. Abre o teu coração para Jesus. Fala para Ele: Jesus, eu trouxe meu coração para você trabalhar nele nessa noite. Esse coração precisa mudar, Senhor. Por isso que você vê tanta gente que canta, prega e não muda. Quer mudar as pessoas, mas não muda ela mesma. Quer dizer que está adorando com o coração, mas só está cantando com os lábios. Adoração perfeita tem que sair de dentro para fora, de dentro do teu coração. A palavra para surtir efeito, você tem que abrir teu coração para Ele. Às vezes vai ser num salmo lido, num versículo lido, até num louvor cantado bíblico. Deus vai falar com você de um jeito ou de outro, e vai ter mudança, vai ter transformação. Porque aí você consegue ter força para enfrentar o dia mau, porque o dia mau existe. Aleluia. Tem um cara difícil aqui, eu peguei uma frase dele, Frederic Fisch, escreveu assim: o coração natural é um deserto sem sentido, repleto de penhascos e precipícios. Quando o coração é renovado pela graça, faz-se uma estrada, uma rodovia, é preparada para o nosso Deus. O teu coração sozinho pode estar com dificuldade, pode estar com precipícios, ele está dizendo aqui. Mas quando ele é renovado, renovado pela graça, se constrói uma rodovia. Aleluia. Preparada para o nosso Deus. E essa rodovia você vai estar preparando um caminho também. Aleluia. Isaías 43 diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. Existe uma caminhada, e nessa caminhada existem momentos, existem partes do percurso que são de grande dificuldade. É nesse momento que a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. Aleluia. É nesse momento que o Senhor, o próprio Deus, endireita essas veredas para que a gente possa trafegar, para que todo vale seja exaltado e todo monte outeiro será abatido. Aleluia. Só por causa do Senhor. Vai se aplanar, vai se aplanar, vai se aplanar. A dificuldade vai passar. Aleluia. A glória do Senhor manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Quando isso acontecer, você vai falar: foi Deus,
foi Deus. Meu Deus. Versículo 6. Na caminhada do salmista também chegou o vale. Olha o vale aqui de novo. Só que em vez de desespero, o salmista vai dizer que vai transformar em manancial. Entenda, Jerusalém está aqui em cima, 800 metros acima do nível do mar. E da onde eles vêm, está 200, 300 metros abaixo, mais ou menos isso, bem abaixo. E nessa caminhada vai ter vale. E chega um vale que é chamado Vale de Baca. No versículo 6, Vale de Baca, ou Vale das Lágrimas. É um vale que ninguém quer passar. É o pior vale. Só quem chorou muito ultimamente pode falar desse vale. Só quem passou por muita prova esses últimos anos sabe o que é esse vale. Só que em vez de desespero, o Senhor quer transformar em manancial. O que parecia um impedimento se transformará em bênção. Não tem vale que possa resistir à provisão e às águas do Senhor. Mas o pior vale que existe não é o que a gente pisa, mas o que a gente carrega. O pior vale que tem não é aquele que a gente está pisando, que a gente sabe que é vale. Não. É o que a gente às vezes fica carregando dentro da gente. É o baque espiritual. E que esse baque espiritual venha a cair por terra hoje. Que esse vale de baque, esse vale de sequidão espiritual, venha a cair por terra hoje. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que ele venha cair por terra hoje. Que o vale das lágrimas venha cair por terra hoje. A Bíblia diz, Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Porque você foi escolhido para ser luz. Existe uma diferença entre ter e ser luz, e ter e ser trevas. Mateus 6:19-23: Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também será o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti hão de ser trevas, quão grandes serão tais trevas. Presta atenção. Tudo vai da forma que você olha. E ultimamente eu estou tentando fazer o seguinte, e vou aconselhar a igreja. Ainda que seja um problema, ainda que seja uma dificuldade, e eu sei que tem gente aqui que passou por coisas que eu não desejaria para o meu pior inimigo. Se é que eu tenho, devo ter, não sei, devo ter. Mas tudo vai depender como você olha. Tem coisa que vai acontecer na tua vida, e é para o teu crescimento. Procura de uma forma ou de outra tirar sempre o melhor e olhar com bons olhos, porque a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E a gente vive tentando culpar Deus pelo monte de coisa, e Deus não tem culpa de tudo. Aliás, Deus não tem culpa de nada. Se você parar para analisar a vida das pessoas, o que acontece com elas, se você pegar do nascimento até quando eles morrem, por exemplo, você vai ver que a maioria dos erros não foi culpa de Deus. Aliás, nenhum, foi por culpa dele mesmo. Só que é duro para a gente admitir isso. E a gente fica querendo subordinar a Deus a algo que a culpa é nossa, ou de alguém. Então, procure olhar com os olhos de luz, claridade, esperança, fé. Seja luz. Seja luz para as pessoas. Vem te contar um problema, não conta outro. Seja luz. Seja luz para aqueles que estão ao teu lado. Seja luz na tua casa. Seja luz para a tua família. Seja luz na tua igreja. Seja luz aonde você colocar a planta do teu pé. A Bíblia não diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Se você andar na luz, você está andando com a palavra.
E aonde você pisar vai iluminar. Versículo 7. Chegaram em Sião, chegaram em Jerusalém, caminharam todo esse percurso para chegar em Jerusalém. E quando chegam, eles vão fazer o que? Súplicas, vão orar. Até hoje a gente na igreja, a gente vem, a gente louva, a gente às vezes faz muitas coisas, conversa, mata a saudade das pessoas, conversa no final do culto, conversa durante o culto, pega no celular durante o culto, fica mandando mensagem durante o culto. Eu não disse que teu coração às vezes não está no culto? Só que o salmista aqui, quando ele chega, ele não perde tempo. Ele vai suplicar. Ele vai orar ao Deus que ele tanto ansiou para chegar perto. Ele, quando chega no tabernáculo, ele vai orar ao Senhor. E no versículo 9 ele vai afirmar: escudo nosso. É o salmista reconhecendo o cuidado de Deus, o quanto Deus tem protegido ele. E vai pedir mais uma vez para Deus olhar para ele. Ele caminhou todo aquele tempo ansioso, passou pelo vale de Baca, passou por tantas situações, por tantas dificuldades. Quando chega lá, ele começa a orar e fala: Deus, olha para mim, olha para o teu ungido. Talvez você chegou aqui nessa noite e não falou isso. Fala: Deus, olha para mim. Será que você falou: Deus, olha para mim? Olha para mim, Senhor, eu estou aqui, meu Senhor. Porque se você não fez isso, você está perdendo tempo. Você tem que falar para o Senhor olhar para você. Abra teu coração, traz o coração e fala para Deus olhar para Ele. Eu vou lá atrás e falo: Senhor, olha para mim, me ajuda a pregar, me ajuda a falar com o teu povo. Coloque as suas palavras no meu coração. Não deixe que eu pregue as minhas palavras, mas as suas palavras. Olha para o teu ungido. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Está falando com uma igreja aqui nessa noite, com os ungidos do Senhor. Aleluia. Se você chegou até aqui, trouxe o tabernáculo e veio para a casa do Senhor, você é ungido do Senhor. Fala para Deus olhar para você. Deus quer olhar para você. Deus quer ter intimidade com você. Aí quando chega no versículo 10, aí ele quebra tudo. Aí eu olho para esse daqui e eu falo: meu Deus, como a gente é tonto. O salmista fala assim: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O salmista está tocando 1000 por 1. 1000 por 1. O salmista está tocando 1000 por 1. Aí depois sabe o que ele fala? Ele fala assim: e vale mais. Eu prefiro muito mais estar recostado. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, eu reconheço tanto como é bom estar perto do Senhor, perto do teu tabernáculo, perto da tua casa, que ainda que eu não consiga entrar, só de eu estar recostado na porta vale muito mais do que eu estar nas melhores tendas, nas melhores casas. O que eu prefiro é a presença. O que eu prefiro é a presença. É a presença. É a presença. Não troque nada pela presença. Não troque a sua salvação por um prato de lentilhas. Tem muita gente que vai para o inferno, pastora Gisele. Não é por coisa grande não, é por um pratinho de lentilha. É por uma coisinha que não consegue largar. É por uma coisinha que não consegue fazer. Por um pratinho de lentilhas. Então
Então não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Se coloca de pé. Eu quero terminar falando essa frase. A gente nunca sabe o valor da presença até ela virar memória. A gente nunca, repita comigo, a gente nunca sabe o valor da presença até ela virar memória. Feche teus olhos. Nós vamos louvar e encerrar o culto. Quarta-feira eu te espero aqui, porque vai haver um grande culto também, assim como foi um grande culto hoje. Então talvez você que está aqui nessa noite, talvez você queira voltar para o Senhor. Talvez Deus te tocou com essa palavra e você quer voltar a ter essa presença e precisa renovar essa aliança com o Senhor. Porque eu falei essa frase que ela falou muito comigo. A gente nunca sabe o valor da presença até que virar memória. E depois que Jesus voltar e levar a tua igreja, vai ficar só na memória, porque o Espírito Santo vai embora junto. Eu não sei quando, mas eu sei que ele vem. Então se tiver alguém aqui na condição de se reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor, fazer uma nova aliança com o Senhor, o momento é agora. Porque a gente nunca sabe o valor da presença até ela virar memória. Volte para Jesus o quanto antes e não deixe a sua comunhão com Ele que fique apenas na memória. Lembra o tempo que eu pregava, lembra o tempo que eu adorava, lembra o tempo que queimava no meu coração a presença dEle. Deus está te chamando nesta noite. Volta, volta, volta. Nós vamos louvar. Se tiver alguém nessa condição, vem enquanto a gente louva. Um louvor bem rápido para a gente encerrar. Feche seus olhos. Quer voltar nessa noite? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh Deus poderoso, a tua palavra foi pregada, Senhor. Vidas estão aqui nesta noite e receberam a tua palavra, Pai. Oh Pai querido e amado, eu creio que tem vidas aqui que precisam, Senhor, renovar essa aliança contigo, Pai. Então, Pai, eu te peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, vá e toque nesses corações e que eles venham aqui nesta noite, Senhor, para que teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Pai, da mesma forma, eu também já despeço a tua igreja, Senhor. Nessa noite de domingo, Senhor, maravilhosa, esse culto de adoração, esse culto, Senhor, que o teu nome foi glorificado, foi exaltado, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Pai, que quarta-feira nós possamos estar aqui, Senhor, te adorando, no culto da palavra, um culto de testemunha especial, Senhor. Pai, que sexta-feira, Senhor, dê início, meu Pai, ao mês dos jovens, das sextas-feiras dos jovens, de avivamento. Será uma bênção para a glória de Deus, e que domingo nós possamos estar aqui também, Senhor, para te adorar e bendizer o teu nome. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro
verdadeiro amor. Eu quero ficar com Deus. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga: cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo.